quero e chego a hora que eu quero. E ainda se você reclamar, eu não volto mais de jeito nenhum para dentro de casa. Olha aí que coisa terrível. E isso é verdade, meu prezado ouvinte. Você pode conferir que é desse jeito. Hoje em dia eles não querem mais dar ouvido aos pais, ao pai, à mãe. Não quer. Eles querem fazer o que querem e acham que são dono do seu nariz. E nós vamos ver aonde a vida dissoluta pode levar uma pessoa. E aí, o filho pródigo gastando e consumindo tudo o que tem, procurando mais prazer, na procura de uma felicidade, uma satisfação de seus próprios instintos. Cria quase que um buraco negro no peito, que se segue devorando todos os seus recursos físicos e psicológicos. Uma tentativa desesperada de preencher esse vazio. E hoje em dia não é diferente. Volto a repetir. Querem preencher o vazio que há no coração. Vazio que há na sua vida, muitas vezes por uma decepção amorosa, muitas vezes por alguém ter decepcionado você, mas eu quero te dizer nessa noite que há solução para o vazio que há no teu coração. Talvez você esteja vivendo em um buraco negro, mas eu quero te dizer nessa noite que Jesus é a saída para a tua vida. Não adianta tentar preencher com festas, com bebedeiras, com droga, com prostituta, que não vai preencher o teu vazio. Não vai. As pessoas muitas vezes se drogam, enchem a cara de bebida e acham que vai estar preenchendo o vazio existencial que há na sua alma. Não preenche. Só quem pode dar felicidade ao homem é Jesus de Nazaré. Alguém pode ter decepcionado você, mas Jesus é a saída para a tua vida. Então nós vemos aqui ainda uma tentativa desesperada de preencher esse vazio. Porém há limites para o prazer humano. E o pior de tudo, que as pessoas não entendem que há limites. Não querem colocar limites na sua vida. Acham que viver de limite é ser antigo. É ser ultrapassado. Mas você precisa entender que na sua vidinha vai chegar um momento que Deus vai colocar um limite em você. E aí você vai ver o que vai acontecer. Há limites para o prazer carnal. Uma vida de culto ao corpo e ao prazer nunca poderá trazer a verdadeira felicidade. Tem gente que vive adorando o seu próprio corpo, vive para a sua carne, vive para o seu corpo, cultuando o seu próprio corpo. O que é isso, pastora Elisângela? Prestar um culto ao próprio corpo é ceder aos prazeres carnais, é ceder à vontade da sua carne, é ceder às bebedeiras, é ceder às festas mundanas, é ceder às drogas, é ceder à prostituição. Isso é um culto ao seu próprio corpo. E as pessoas não entendem isso. Infelizmente. Né? Então, o filho pródigo, o filho mais novo, viveu nessa situação que estou passando para você. Agora nós vamos ver o irmão mais velho, o moralista religioso. Não podemos esquecer nessa história do irmão mais velho. Esse rapaz que a Bíblia apresenta como o irmão certinho, ou seja, um bom moço, faz tudo o que o pai determina. Cumpre religiosamente todas as ordens do pai. Até aí tudo bem. Cumpre os mandamentos de honrar ao pai, honrar a Deus, buscar a Deus, obedecer às ordenanças que o seu pai lhe dava. Até aí tudo bem. Mas só que tinha um problema na vida dele. E nós vamos ver. Mas só que ele se aborrece quando soube da volta do irmão imoral. Tá vendo aí coisa terrível? Então nós vemos aqui que depois de todos esses pecados, ele se arrepende, ele cai em si e começa a querer voltar para a casa do pai. Mas isso nós vamos falar mais para você mais à frente. E nós vemos
que quando esse rapaz, esse irmão mais velho, que faz tudo certinho, quando ele sabe a respeito da volta do seu irmão, ele se aborrece quando soube da volta do irmão. Esse personagem também representa um tipo distinto de pessoa. Uma das características que o irmão mais velho apresenta é a falta de alegria na vida. Ele cumpria estritamente as ordens do pai, sabia tudo sobre o trabalho na fazenda, conhecia o nome de todos os empregados, contava todos os animais, só não conhecia o seu pai. Por que ele não conhecia? Porque ele achava que quando o seu irmão mais novo voltasse, o seu pai não iria o perdoar. E isso ele não conhecia o caráter do seu pai. Tinha toda a fazenda à sua disposição, mas não enxergava nenhuma possibilidade de festejar. Ele era uma pessoa triste. Ele não se importava, ele não tinha amor. Porque na realidade ele estava ali com inveja do seu irmão que estava voltando para casa e foi recebido com festa. Fazia tudo como que por obrigação. Estava vivendo como um mendigo sentado em um pote de ouro. Quer dizer, ele estava vivendo como um mendigo. Tinha tudo na sua vida. Tudo ali, mas ele não tinha amor, ele não tinha alegria, ele não se importava com a situação do seu irmão. Era como que mecanicista religioso, cheio de rituais vazios que não trazem uma gota de alegria. Este não sabia se alegrar e entrou em crise ao ver a festa do pai para o irmão. Não conseguia ver a alegria do irmão como uma oportunidade de se incluir nela. Está escrito em Lucas, capítulo 15, 25 ao 28. Olha aqui o que diz. Enquanto isso, o filho mais velho estava no campo. Quando ele voltou e chegou perto da casa, ouviu a música e o barulho da dança. Então chamou o empregado e perguntou: o que é que está acontecendo? O empregado respondeu: o teu irmão voltou para casa vivo e com saúde. Por isso seu pai mandou matar um bezerro gordo. O filho mais velho ficou zangado e não quis entrar. Então o pai veio para fora e insistiu com ele para que entrasse. Mas ele respondeu: faz tantos anos que trabalho como um escravo para o Senhor e nunca desobedeci uma ordem sua. Mesmo assim, o Senhor nunca me deu nem ao menos um cabrito para eu fazer uma festa com os meus amigos. Porém, esse seu filho desperdiçou tudo que era do Senhor, gastando dinheiro com prostitutas. E agora ele volta e o Senhor manda matar um bezerro gordo. Olha aí, a ira daquele rapaz. Ele não tinha nenhum amor pelo seu irmão. Ele não estava preocupado com a situação que o seu irmão estava distante, em um país distante. Não sabia nada dele até então. Não estava nem aí para o seu irmão. E quando o empregado disse: olha, teu irmão que voltou bem, com saúde, estava perdido, em outras versões diz, perdido e foi achado. E aí ele não estava nem aí para isso. Ele começou a pensar em si, ser egoísta e dizer: não, tanto que eu fiz pelo Senhor, meu pai, tanto que eu te obedeci e você nunca me deu nem um cabrito para me festejar. Olha aí que coisa terrível. Outro fato é que o irmão mais velho não havia deixado o pai. Estava todo o tempo com o pai, porém não conhecia o pai como pai. Tinha para si o pai como um pai da cultura judaica ou um pai patrão. Para ele não passava disso. Então nós vamos ver aqui a salvação do filho pródigo. A salvação do filho pródigo passa pelo entendimento do significado do mundo. Prazer após prazer e muitos amigos, festas e muito mais. Porém, quando tudo é consumido, quando todas as reservas materiais acabam, os amigos somem. Então isso é uma verdade. Quando
as pessoas têm dinheiro, têm amigos. E isso aconteceu na vida daquele jovem. Saiu com toda a riqueza, sua parte da herança, acabou com todo o dinheiro, com festas, bebedeiras e prostitutas, prazer após prazer e muitos amigos e festas e tudo que tinha direito. Mas aí, porém, quando tudo acabou, o dinheiro foi consumido, quando todas as reservas materiais acabaram, os amigos sumiram e o deixaram sozinho. Acabou cuidando de porcos, desejando se alimentar da comida dos porcos, porém ninguém lhe dava nada. Não se engane, meu prezado ouvinte, o mundo é desse jeito. Olha onde esse jovem veio parar. Dono de uma herança magnífica, mas só, porém, que ele não estava satisfeito com tudo que ele tinha. E aí ele gastou tudo e ficou sozinho. O mundo é dessa forma. Os amigos que se encontram no mundo, que você pode dizer que é seu amigo, precise dele na hora mais difícil para ver se ele chega para te ajudar. Então nós vemos aqui que essa comida que ele desejava comer, nós vamos falar um pouco sobre ela. Essa comida, em algumas traduções, aparecem com dois nomes diferentes. Nós temos em algumas traduções, ela aparece como alfarrobas e em outras como bolotas, né? E as pessoas acham que porque eram comidas de porco eram imundas, nojentas, ou seja, chamada lavagem que as pessoas falam na nossa cultura, né? Que aqui a alimentação dos porcos, eles são alimentados com lavagem, com ração. E nós vamos ver que naquela cultura judaica é totalmente diferente. Eles não se alimentavam com esse tipo de coisa, né? Então nós vemos aqui bolotas. Era um fruto produzido por árvores da família do carvalho, que servem para alimentar porcos e dar sabor às carnes. As alfarrobas, tais alfarrobas crescem na alfarrobeira. Os frutos são como vagens, possuem uma brilhante casca de cor purpurino castanho e dentro delas há várias sementes parecidas com a ervilha. E ela é doce e pegajosa. E são usadas até hoje na Palestina para alimentos de cavalos, gados e porcos, né? Então nós vemos aqui o tipo de alimento. E as pessoas não entendem e falam coisas que não está nem na Bíblia, né? Então assim, voltamos aqui. E a salvação do filho pródigo passa também pelo reconhecimento de sua condição. Quando ele estava lá, cuidando daqueles porcos, que desejou se alimentar daquela, nós podemos dizer, da alfarroba ou das bolotas, dependendo da tradução, ele desejou se alimentar com os porcos. E nós vemos que ali naquele momento, a Bíblia diz que vem o arrependimento. Quando ele se lembra da casa do seu pai, nós podemos dizer no nosso ditado popular que a ficha caiu. Ele começou a colocar a cabeça no lugar. Começou a analisar as situações dos empregados do seu pai. E ele disse, não, eu tenho que voltar para a casa do meu pai. Eu vou ter que me humilhar, pedir perdão a ele. Porque eu sei que meu pai é um homem de bom coração. E eu sei que ele vai me aceitar de volta. Ele disse, não, eu vou pelo menos chegar diante do meu pai e vou dizer, meu pai, me aceite pelo menos como um dos seus empregados. Como um dos seus trabalhadores, me aceite de volta. Foi isso que passou pela mente dele, né? Então nós vemos aqui que vejam que a salvação do filho pródigo passa também pelo reconhecimento de sua condição. Jesus narra que este filho pródigo cai em si. Isto é, ele pensa, o que eu estou fazendo aqui, meu Deus? Ele volta ao eixo da vida. E quantas pessoas precisam viver dessa maneira para voltar ao eixo da sua vida?
para colocar a cabeça no lugar, para passar a pensar direito. Precisa vir uma consequência drástica na vida dele, para poder ele voltar ao eixo da vida, colocar a cabeça no lugar e saber que está errado. Foi nesse momento, na hora do fracasso, do abandono, que não tinha ninguém, que ele desejou se alimentar da comida que era oferecida aos porcos, que ele caiu a ficha, ele voltou ao eixo da vida e começou a se lembrar da forma que o seu pai tratava os seus empregados, os seus trabalhadores. Aí ele disse, pelo menos como empregado do meu pai eu quero ser. Olha aí que coisa. Tá vendo aí? Então nós vemos aqui. E este cair em si é algo que Satanás tenta de todas as formas evitar que aconteça com o ser humano. Então o diabo, cada dia que passa, ele cega as pessoas. Ele cega essas pessoas e começa a colocar na cabeça delas, na mente delas, que a vida que elas estão vivendo é boa, é prazerosa. E tem até outras pessoas que dizem assim, minha vida é muito boa, eu saio a hora que eu quero, eu chego a hora que eu quero, eu namoro com quem eu quiser, né? E eu tenho mais de uma namorada, ou vice-versa, e assim vai, a minha vida é prazerosa, eu tenho mesmo é que curtir, eu tenho mesmo é que dançar e me divertir, porque a minha juventude passa. E aí nós vemos que tudo isso é uma cegueira de Satanás sobre a mente das pessoas. O diabo tem cegado o entendimento das pessoas e as pessoas não querem cair em si. Mas será que é necessário cair na situação do filho mais novo que ficou sem nada? Muitas pessoas têm que passar por momentos difíceis na sua vida para aprender que ele precisa voltar ao eixo da sua vida. Então nós vemos aqui, ele cega o entendimento dos homens para que eles continuem respondendo somente aos instintos, emulações, vontades carnais e nunca reconheçam o seu estado pecaminoso. E as pessoas dizem, mas esses crentes são os tolos, são os loucos, só vivem falando em pecado, em deixar, estão perdendo a vida, não sabem o que estão perdendo. E aí eu quero dizer para você, nessa noite, que você está cego, o diabo tem cegado o seu entendimento, para que você não reconheça o seu estado de pecado. Em Lucas 15:17 ainda, vamos ver o que Jesus disse com essa parábola. Caindo em si, ele pensou, quantos trabalhadores do meu pai têm comida de sobra e eu estou aqui morrendo de fome. Olha a situação que ele chegou. Nem tinha o que comer, ficou na total miséria. Gastou tudo que tinha, ficou na total miséria, com fome, não tinha nem com o que se alimentar. Olha aí o estado. Mais adiante vemos pelo texto que todo o processo do perdão começa no pai. O pai, quando viu o filho ainda longe, correu ao encontro do filho pródigo e o beijou. Veja que coisa mais linda. Assim Jesus forma aqui a imagem da contracultura do pai oriental. Um pai misericordioso, um pai de amor, um pai que oferece perdão sem pedir nada em troca. Esse é Deus. Jesus mostrou para os fariseus, os publicanos e os pecadores que estavam ao redor dele, contando esse exemplo. Nós podemos aqui tipificar a figura do filho mais velho, aquele arrogante, que não se importava com a condição do seu irmão que estava em pecado. Podemos trazer, simboliza aqui os fariseus. E as pessoas ainda erram e ainda pregam errado a respeito dessa parábola. Nós vemos que aquele filho pródigo que se distanciou da casa do seu pai, que deixou tudo, levou a herança e foi embora para longe, simboliza as pessoas que estão distantes do caminho do Senhor.
E aquele filho mais velho simboliza os fariseus e religiosos daquela época. Sempre Jesus, ele comparava. E as pessoas ainda vêm, pregam na rádio, na televisão, ensinam nas igrejas erroneamente. E só quando nós vemos a uma análise total dessa parábola, nós sabemos o que Jesus quis dizer. Quão grande segredo de bênção e de vitória para a vida dessas pessoas essa parábola do filho pródigo traz para os nossos dias. Então nós vemos aqui um pai misericordioso, um pai de amor. Aquele pai simboliza Deus para perdoar as pessoas. E nós vemos que Jesus ainda quis dizer para os fariseus que ainda restava uma chance para eles. Nós não podemos deixar isso de fora. Quando a figura do pai chega para o filho mais velho e diz: você há muito tempo está comigo. Você tem tudo. Seu irmão estava perdido, meu filho. Sabe o que Jesus quis dizer para os fariseus? Que ainda havia uma chance para eles se arrependerem. Olha que coisa importante. E ninguém nunca falou isso. Eu nunca ouvi de alguém pregar essa parábola e falar isso. Aquele filho mais velho simbolizava os fariseus, os escribas, os saduceus, os religiosos daquela época. E as pessoas ensinam errado. Por isso que nós temos que analisar a palavra de Deus. Aí nós vemos aqui, ó, no versículo de número 29, mas ele respondeu. Versículo 30, vamos ver a resposta do pai. Porém, esse seu filho desperdiçou, aqui ainda fala o filho. 31, então o pai respondeu: meu filho, você está sempre comigo, e tudo que é meu é seu. Mas era preciso a alegria, pois este seu irmão estava morto, e reviveu de novo. Estava perdido e foi achado. Os fariseus não tinham piedade das pessoas que sofriam. Eles não se importavam com as pessoas que estavam distantes da palavra de Deus. Eles não se importavam com as pessoas que estavam numa vida dissoluta de pecado. Eles só se importavam com eles mesmos, vivendo arrogantes no seu próprio egoísmo, pensando em si, e não estavam nem aí para as pessoas que estavam sofrendo. Olha aí que coisa tão importante Jesus quis dizer através desta parábola, né? Então veja que o filho pródigo tinha em mente uma confissão. Dir-lhe-ei: pai, pequei contra o céu e perante a ti, né? Ele diz: eu já não sou digno mais de ser chamado filho teu. Então nós vemos a salvação do irmão mais velho. Vamos ver. A salvação do irmão mais velho passa pelo reconhecimento do irmão amoral. Ou seja, Jesus quer mostrar para os fariseus, olha aí o que eu disse, a necessidade de que eles se arrependam também. Jesus naquele momento estava dando a chance para os fariseus se arrependerem. Mas pastora, eles conheciam as escrituras, eram homens, mestres da lei. Mas eles não conheciam o que era amor, o que era misericórdia, o que era o perdão. Não reconheciam o Pai que eles professavam e diziam que falavam sobre ele. Não conheciam. E aí Jesus estava dando mais uma chance aos fariseus, para eles se arrependerem dos seus pecados. E aí, veja que aqueles pecadores são também filhos de Abraão. Em Lucas 15 e 29. Vamos ver o que diz. Mas ele respondeu: faz tantos anos que trabalho como escravo para o Senhor e nunca desobedeci a uma ordem sua. Olha aí. Essa fala aqui é a fala dos fariseus. Aquele filho mais velho representava eles. E eles diziam: não, nós nunca desobedecemos a lei, vivemos a lei a vida toda, sempre estávamos falando do Pai, por que nós precisamos de arrependimento? Olha aí que coisa interessante. E a salvação do irmão mais velho passa também pelo conhecimento do Pai, visto que esse irmão mais velho pensa que serve a um patrão. Os fariseus pensavam isso. Não tinha Deus como seu pai, não tinha relacionamento com Deus.
achava que estavam servindo a um pai cheio de autoridade, de arrogância, de prepotência, mas Deus não é assim. Deus é amor, Deus é misericordioso, e hoje, assim como Deus fez com aquele filho pródigo, o Senhor quer você. Ele quer salvar a tua vida, quer tirar você da vida dissoluta que você tem vivido. E aí nós vemos, eles pensavam que serviam a um patrão, do qual ele se concebe como um escravo. Um pai que o irmão mais velho conhece é um pai mesquinho, que não tem a capacidade de fazer um ato mínimo de generosidade. Um pai que faz questão de mínimas coisas. O irmão moral, o filho pródigo, ao menos se lembrava do pai como pai e acreditava na possibilidade da misericórdia do pai. Um achava que estava servindo a um pai que não tinha generosidade, que não tinha amor. O outro pensava na possibilidade de ser perdoado. E nós vemos aqui que ele diz: pai, olha aqui, filho, tu sempre estás comigo, tudo que é meu é teu. Essa é a resposta do pai, ou seja, Jesus afirma que Deus é nosso pai. Não o pai que os fariseus acreditavam, mas sim um pai que diz: filho, tu sempre estás comigo, tudo que é meu é teu. Nós vamos ver aqui rapidinho, que as horas já se avançam, alguns erros do filho pródigo, né? O primeiro erro foi o dinheiro a fonte da sua felicidade. Ele pensou dessa forma, que o dinheiro era a fonte da sua felicidade. Em segundo lugar, ele desonrou o seu pai. Em terceiro lugar, ele errou pensando que tudo que havia no mundo era a sua prioridade, né? Desperdiçou o dinheiro que tinha, gastou, jogou fora. Falta de previsão. Este erro está relacionado com o anterior. Quando as pessoas gastam tudo e desperdiçam tudo, não está prevendo o tempo de crise. E aquele filho pródigo, ele não preveu um tempo de crise, ele gastou tudo. E foi justamente isso que aconteceu com ele, né? Que houve o tempo de fome e ele perdeu tudo, né? Falta de preparo. Porque ele foi cuidar de porcos e desejou se alimentar com a comida. Ele não tinha conhecimento de nada. Como ele ia procurar emprego? Não tinha como. Ele não era capacitado para isso. E hoje os jovens são dessa forma. Os jovens de hoje não procuram estudar, não procuram se dedicar a uma profissão. Hoje em dia eles querem saber logo, a primeira coisa é de namorar, de festejar e outras coisas pior, drogas, bebidas. Nunca se dedicam. E aí quando vem o tempo de crise, corre logo para os pés da mãe ou do pai para socorrer. Mesmo assim aconteceu com o filho pródigo. Confiar nas pessoas erradas. Quantas pessoas têm confiado em pessoas erradas, né? Os seus acertos. Ele foi humilde, reconheceu o seu pecado. Arrependimento, ele se arrependeu. E o terceiro acerto dele, confiou no seu pai, né? Então mesmo assim você precisa confiar em Deus. E a nossa conclusão diz assim: façamos uma introspecção em nossa vida. Estamos cometendo os mesmos erros do filho pródigo? Fica a pergunta para você. Estamos cometendo outros erros igualmente graves? Estamos dispostos a abandoná-los? São 3 perguntas que ficam no ar para você meditar na sua mente, você analisar. Será que você está cometendo os mesmos erros do filho pródigo? Ou será que você está cometendo outros erros igualmente graves? Ou será que você está disposto a abandoná-lo? Né? Então fique essa palavra nessa noite para o teu coração. Mas eu quero te dizer uma coisa. Que Jesus é esse Pai amoroso. Deus é esse Pai amoroso, misericordioso. E quer mudar a situação da tua vida. Quer mudar a tua história. Quer trazer a felicidade que você procura preencher com as coisas que há no mundo.
Jesus, ele é a saída para você. Que Deus nos abençoe em nome de Jesus. Muito bem, né? Graças a Deus. Dê uma olhadinha aí que parou. Dê uma olhadinha aí se publica como é. Ouvimos aí uma mensagem abençoada, né? A pastora Elisângela trouxe essa noite sobre o filho pródigo. Que você venha dar ouvido a essa mensagem e reconhecer que você precisa se arrepender e se voltar para Deus, se voltar para o Senhor Jesus. Está conosco Edivaldo Reis. Muito obrigado, Edivaldo Reis, pela audiência, né? Comunicador aqui na nossa cidade, menino abençoado por Deus. Muito obrigado, Edivaldo Reis. Um abraço, viu? Deus abençoe sua vida em nome de Jesus. Estamos chegando aos momentos finais do nosso programa. Já quero avisar a todos que estaremos de volta na próxima semana, né? Que amanhã não haverá a edição do programa Voz Apostólica, mas por motivo de força maior não haverá o programa A Voz Apostólica, mas na próxima semana estaremos aqui na quarta e na quinta, a partir das 21 horas, né? Se assim o Senhor Jesus nos permitir. Então, você já fica sabendo que amanhã não haverá o programa A Voz Apostólica, né? Deus abençoe vocês, Deus abençoe Eduardo, Ventura, Edleusa, a Aite, a Rosa, o Ednardo, né? A Isabela. Deus abençoe todos os nossos ouvintes que estiveram ligadinhos conosco, assistindo o nosso programa. Tânia, muito obrigado, Tânia. Deus abençoe. Estamos chegando aí ao momento finais do nosso programa. Amanhã não haverá programa, viu? Só a semana que vem. O motivo de força maior aqui, a direção da imprensa assim nos comunicou, né? Então, amanhã não haverá. Por causa do feriado, né? Amanhã é feriado. E a imprensa aqui é no automático aqui, eu não sei se a imprensa vai no automático, e aí nós vamos para a semana, nós vamos estar de volta com o programa A Voz Apostólica, né? Da Igreja Apostólica Poder da Fé. Preciso ter, com ternura me abraçou, os meus erros esquecer, em festa meu regresso anunciou. Quem no mundo pode dar, sem recompensa, esperar um tamanho de e amor. Muito bem, graças a Deus, né? Já agradecemos ao nosso Deus por tudo que Ele tem feito nessa noite, né? Agradecemos a Deus por mais uma edição desse programa tão maravilhoso e queremos já avisar nossos ouvintes que estaremos de volta na próxima semana, se assim o Senhor Jesus nos permitir. Amanhã não haverá, né, o programa Voz Apostólica por motivo de força maior, né? Amanhã é feriado e não haverá, mas nós estaremos aqui na próxima semana. Deus abençoe todos os nossos ouvintes. Um abraço dos pastores Edivan e Elisângela, e até lá, se Deus assim nos permitir. Deus abençoe a todos, você, sua casa e sua família. Fiquem todos com Deus. Deus o abençoe.
Muito obrigado. Deus abençoe a todos, viu? Um abraço para todos os nossos ouvintes. Estaremos de volta a semana que vem, se assim o Senhor Jesus nos permitir. Deus abençoe você e sua casa.